Feliz é o homem que não anda, não se detém, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? E nela medita de dia e de noite. E aí ele fala que será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que eu acho sensacional, porque se a árvore for plantada junto ao ribeiro, ela vai independer das estações, né? Ela vai sempre estar sendo regada ali. Vai condicionar que as raízes absorvam os nutrientes da terra e a raiz vai só crescer. E a raiz crescendo ninguém está vendo. Sim. Então, o crescimento que for para cima vai decorrer da raiz que vai estar crescendo sem ninguém ver, que é esse processo de contrair conhecimento. E aí é forte, que ele fala assim, que vai dar o fruto na estação certa, que eu já gosto que o fruto precede a folhagem, porque tem gente que só tem folha, quando você vai aproximar não tem fruto. Nenhum, né? Vai dar o fruto na estação certa. E plantado fala de firmeza. Sim. Que é a maior dificuldade que a gente tem hoje na nossa geração. Geração que oscila o tempo inteiro. Né? Porque não tem firmeza, porque não tem meditação. E porque é até forte isso, porque a gente... a Bíblia não fala que você tem que ler. Lógico que você tem que ler. Como é que você vai meditar numa coisa que você não sabe? Né? Mas a Bíblia manda meditar. Ó, Salmo 1, Josué 1, né? E meditar é o quê? Meditar é você forçar a mente no texto, falar consigo mesmo. Né? E hoje, você vê, vários fatores. Primeiro é a secundarização da palavra, né? Sim. Outro fator é o uso exacerbado das redes sociais também, porque a pessoa não consegue focar, né? Porque libera aquela infinidade de vídeos em curto, e vai liberando dopamina, a pessoa vai ficando viciada de forma inconsciente. Sim. Então não consegue, ele está tentando meditar e a mente dele está linkado lá no telefone, quem está curtindo, quem que precisa responder. E aí ele não consegue meditar e não consegue ter raiz, né? Não consegue esse processo de absorção de conhecimento. E é forte que ele fala que tudo que fizer prosperará. Né? Por quê? Porque se eu vivo essa relação de reciprocidade, de aprender de Deus, de intimidade com Deus, eu gosto porque ele começa falando que a felicidade do ponto de vista dele está na negativa. Eu sou feliz apesar de não andar no conselho, de não me deter, de não assentar, que é onde os ímpios contraem os seus respectivos prazeres. Eu não preciso dessa roda para ter aprazimento, porque o meu prazer está na lei do Senhor. Né? Então, se eu tenho isso, eu vou ser plantado. Então, ninguém está vendo, mas a raiz está crescendo. E isso é a prioridade, sabe? Eu nunca preocupei em aparecer, em ser visto, Sim. sabe? A minha preocupação é crescer em conhecimento, porque aí eu vou conseguir ter mais utilidade no reino de Deus. Utilidade, porque igual servia como dirigente de congregação, minha preocupação era ter utilidade. Deus, de repente, me canalizou para a pregação. A minha preocupação hoje é ter utilidade. Sim. Servir o reino de Deus, sabe? É o que eu falo. Graças a Deus, sou muito bem casado, né? Minha esposa chama Ingrid, tem 2 filhos maravilhosos. E eu sempre busco passar isso para eles. A gente tem que ter utilidade no reino de Deus. Sabe? E eu sempre aprendi isso. Eu também, graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas muito maduras para ser meus mentores, né? Porque isso faz toda a diferença. Porque eu falo que a gente vive no meio pentecostal, surge pregador demais. Sim. Né? E eu acho que é até você percebe muito também que as pessoas hoje que começam a caminhada cristã, elas buscam muito esses trabalhos na igreja que vai colocar elas em evidência. Que também é um revelador da vida rasa que a gente vive. Sim. Porque ninguém quer fazer nada que ele não... Ninguém quer ficar nos bastidores. Ninguém quer. Né? Você vê, ninguém quer... Tudo que é no anonimato, ninguém quer fazer. Você vê uma briga exagerada para ver quem vai assumir o microfone. Aí pergunta se alguém quer visitar, se quer ir no hospital ver. Ninguém quer ver. É um revelador de como a nossa geração tá rasa. Sabe? A gente quer o quê? A ostentação, a visibilidade, a autopromoção. Né? É isso que
que a gente vê muito. E a gente tem que procurar ter utilidade. Então, assim, surge muitos pregadores sem mentoria nenhuma. Sim. A gente tem essa área muito deficitária, sabe? Que difere de outros ministérios aí, que a gente percebe que tem uma preocupação maior no que diz respeito. Preparar a pessoa. Preparar, não deixa pregar sem ter uma faculdade teológica, para não falar bobagem, sabe? Então, assim, e no nosso meio pentecostal surge muito sem mentoria, os meninos não sabem. Você vai perguntar para eles qual que é a linha teológica deles, eles não sabem. Sabe, assim, e isso aí é falar difícil demais. O básico eles não sabem. Sim. Né? Não tem mentoria. A maioria, você vai visitar a casa deles, você vê lá na estante, você não vê nenhuma estante de livro, sabe? Que é a ferramenta do pregador. Sim. Né? Para mim, se o cara não tem... Se não tem tempo de leitura, não foi chamado para pregar. Se ele não tem aspiração pelo ensino, não foi. Sabe? Não foi. E aí, o que acontece? A gente vê essa área muito deficitária, falta mentoria, surge muitos pregadores sem mentoria. E aí, a gente, nesse mercado que a gente vive, né? Uma coisa também que eu acho muito contraditória, porque acaba que virou um mercado mesmo, a galera começa a cobrar e daqui a pouco cobra 500 ficou pouco, 1.000, daqui a pouco está cobrando aí 10 mil e vira um mercado que o dinheiro é muito fácil. Sim. Então é muito almejado, sabe? E aí uma galera sem mentoria perde a espiritualidade porque não tem mentoria, né? A maioria não pratica isso que é basilar, né? E daqui a pouco vira tudo profissional. Sim. Né? E você vê que, inclusive, eles repetem trejeitos, sabe? Eles repetem a forma da fala. A gente até é uma brincadeira na internet que fala, né? Como ser um pregador pentecostal. Aí você bota um sotaque, uma carioca ali, você puxa um S, alguma coisa, o pessoal brinca da asma, né? Que fica, sabe? Então, assim, eles fazem um teatro inteiro porque tanto faz o que eles vão falar. Se eles parecerem serem espirituais, resolveu. E está trazendo um estrago muito grande para nós pentecostais, né? Porque é uma banalização do sagrado muito grande.